Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos continuar ainda no capítulo 5, sobre as rebeliões na América Portuguesa, principalmente as rebeliões ocorridas no Brasil no período colonial. Lembra da aula passada que nós falamos sobre a revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a revolta de Vila Rica, né? E sobre todas elas uma causa comum, né? Principalmente a cobrança abusiva de impostos. Né? E hoje nós vamos falar sobre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Todas elas também relacionadas à cobrança abusiva de impostos. Essas revoltas, né? Esse período, né, colonial aí da corrida do ouro, né? Apesar das revoltas, trouxe também algumas mudanças, né, para o Brasil, né? Alguns pontos positivos. Um deles foi a ocupação e povoamento de vastas áreas do interior brasileiro. Então, à medida que os bandeirantes se adentravam para o interior do Brasil, né, na corrida do ouro, iam povoando, né, o interior. E aí iam surgindo novas vilas, novas cidades. E acontece aí esse florescimento da vida urbana, contribuindo para o nascimento de várias vilas e cidades. Então, o interior do Brasil começa a ser povoado nessa época. Mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que nós falamos na aula passada, né? Lembrando que a grande quantidade de ouro saía de Minas Gerais. A capital do Brasil na época era Salvador. Então, a capital é transferida para o Rio de Janeiro porque fica próximo, né, ali as principais minas de ouro e diamante. E aí, transferindo a capital do Brasil para Rio de Janeiro, então todos os produtos saídos do Brasil, principalmente o ouro, só podia sair do porto do Rio de Janeiro. E isso gera revolta também na Bahia, que a gente vai ver mais na frente na Conjuração Baiana. Uma das causas foi essa mudança, né, da capital transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Crescimento do mercado interno também foi um ponto positivo dessa época, já que a população da capitania de Minas Gerais e das áreas onde hoje é Mato Grosso e Goiás comprava com ouro em pó de várias partes do Brasil aquilo que eles precisavam, como do Nordeste vinha o gado, o couro, a farinha de mandioca, do Rio de Janeiro vinham os escravos, né, africanos, e artigos europeus que vinha de fora, porque no Brasil nessa época ainda não existia indústria. E de São Paulo, milho, trigo, marmelada. Do Sul, cavalos, bois, mulas e charque, que é a carne de sol. Então, esses foram os pontos positivos dessa corrida do ouro aí, desse período e dessas revoltas, né? Também geraram algumas das reivindicações dessas revoltas, né, foram atendidas. A Conjuração Mineira. O que foi a Conjuração Mineira? Né, a partir de 1760, né, as jazidas de ouros minerais começaram a se esgotar e, apesar disso, o governo português continuou cobrando pesados impostos, né, até que em 1788, um novo governador enviado por Portugal anunciou que havia o derrama. O que era o derrama? Era a cobrança forçada desses impostos referente ao ouro. A capitania de Minas Gerais devia a Portugal mais de 5 toneladas de ouro. Os colonos diziam que não podia pagar porque o ouro estava esgotando. Só que as autoridades portuguesas não acreditavam, eles achavam que tinha ouro e que eles não pagavam porque o ouro estava sendo contrabandeado. Né? E aí, esse derrama era essa cobrança forçada. Então, eles diziam, ou vocês pagam o imposto, ou a gente vai entrar, né, na casa de vocês e levar esse valor, pegar tudo de valor que tem para compensar esses impostos. E aí os colonos não concordavam com isso. Não é? Há estudos que dizem que esse derrame ele nunca foi cobrado, na verdade, mas os colonos viviam aí com esse fantasma, com esse medo. Né? E devido a isso, eles se organizaram e rebelaram. Então, estava Tomás Antônio Gonzaga, que era o juiz de Vila Rica,
Cláudio Manuel da Costa, que era advogado e intelectual da época, Inácio de Alvarenga, dono de jazidas de ouro, filho de fazendeiro. Todos esses conjurados mineiros, né, eles tinham posses. Então, era o pessoal ali da alta sociedade, né, eram intelectuais. E entre eles estava Tiradentes. Né, entre eles estava Tiradentes, que há uma divergência aí entre alguns historiadores, porque muitos diziam que ele era pobre e por isso que ele foi morto, né, porque ele era pobre e não tinha bens. Outros historiadores, né, mais tarde, né, em documentos oficiais, foi comprovado que ele tinha fazendas, né, ele era dono de posses. E ele foi morto não porque ele era pobre, mas porque no juramento, né, no julgamento, ele não mostrou arrependimento. Então, ele assumiu toda a culpa da revolta. E por isso ele foi morto, né, de forma brutal, né, porque ele foi enforcado, foi esquartejado. É assim, era o costume da época, né, e partes do corpo dele foi distribuída em postos de Vila Rica para amedrontar a população. Então, sempre que existia uma revolta, né, os principais representantes dessa revolta eram brutalmente assassinados dessa forma para que botasse medo ali na população para não se rebelar contra o governo português. A Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi um movimento, né, que tinha como objetivo a independência, ocorrido em Salvador. Na época, a cidade possuía por volta de 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram afrodescendentes. A gente percebe aí uma grande maioria de afrodescendentes. Muitos deles eram escravizados, outros libertos, outros livres. Trabalhavam como soldado, artesão, carregadores, pescadores, pedreiros, vendedores e ambulantes. Um dos motivos, né, dessa revolta era a cobrança de juros, a transferência da capital, né, que tinha sido transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, e os produtos que os baianos compravam eram caros demais e os produtos que eles vendiam baratos demais. Então eles se revoltaram também com isso. E o que eles defendiam? Fim do domínio português na Bahia, né? Queria que proclamasse ali uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento. Então, vê que aí eles já é uma luta, né, pela independência, uma luta pela república, né, e também pela independência, né, que o Brasil não continuasse dependendo de Portugal. A abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, lembrando que o Porto de Salvador tinha sido fechado porque a capital tinha sido transferida para o Rio de Janeiro. Diminuição dos impostos e aumento do soldo e da oferta de alimentos. E fim do preconceito contra os negros. Então, uma das diferenças da Conjuração Mineira com a Conjuração Baiana, que a Conjuração Mineira era organizada por intelectuais, né, pessoas da alta sociedade, e havia divergência na questão da abolição da escravatura. Então, o principal foco deles, né, da Conjuração Mineira, não era voltada para a abolição da escravatura. Diferente da Conjuração Baiana, que ela é formada por pessoas pobres, né, por livres e também por escravos, e eles lutavam aí pelo fim do preconceito racial, né, pela abolição da escravatura. E é isso, no mais, né, vocês leiam aí a matéria, né, leiam o assunto aí no livro, tenta responder as atividades, e qualquer dúvida a gente esclarece mais tarde na aula do Meet. Até!